Na terra de Moabe, onde o sol se põe sobre colinas áridas, uma história de perda e recomeço começa a ser tecida. Ali vivia Noemi, uma mulher que havia deixado sua terra natal, Belém, em busca de pão, mas encontrou apenas o amargo sabor da perda. A fome levou seu marido. Depois, em 10 anos que passaram como um sopro, a vida levou seus 2 filhos. O silêncio tomou conta de sua casa. Um silêncio pesado, ecoando o vazio deixado por aqueles que ela amava. Restaram apenas ela e suas 2 noras, Orfa e Rute, 3 viúvas em uma terra que não era delas. A dor de Noemi era uma ferida aberta, um deserto em sua alma. Ela se sentia abandonada por Deus, uma folha seca ao vento do destino. Ao ouvir que a fome havia cessado em Judá, Noemi decidiu voltar. Era um retorno à sua origem, mas sem a família que a acompanhou na partida. Com o coração pesado, ela se despediu de suas noras, pedindo que voltassem para suas famílias, para suas mães, para a chance de um novo começo. Orfa, com lágrimas e um beijo de despedida, partiu. Era uma decisão lógica, um caminho de autopreservação. Mas Rute, a moabita, a estrangeira, permaneceu. Ela se agarrou a Noemi, não por obrigação, mas por um amor que transcendia a lógica, a cultura e a própria sobrevivência. Noemi insistiu, dizendo: "Volte, minha filha. Por que viria comigo? Não tenho mais filhos para lhe dar como maridos. O Senhor se voltou contra mim." Mas as palavras de Rute ecoaram como um juramento sagrado, uma promessa que selaria seus destinos. "Não insistas para que eu te deixe e que não te siga. Aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Onde morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo o rigor se outra coisa que não a morte me separar de ti." Naquele momento, no silêncio de uma estrada poeirenta, uma escolha foi feita. Uma escolha de lealdade incondicional, um salto de fé no abismo da incerteza. Rute não escolheu um futuro promissor. Ela escolheu uma pessoa. Ela escolheu o amor. A jornada de volta a Belém foi longa e árdua. 2 mulheres, viúvas e desamparadas, caminhando sob o sol forte, carregando apenas a bagagem da dor e a semente frágil da esperança. Ao chegarem, a cidade se alvoroçou. "É esta Noemi?" perguntavam, mas a amargura em seu coração transbordou. "Não me chamem de Noemi, que significa agradável," ela disse. "Chamem-me de Mara, que significa amarga, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga." Elas chegaram no início da colheita da cevada, um tempo de abundância para os outros, mas para elas um lembrete de sua própria escassez. Sem tempo para lamentar, a necessidade falou mais alto. Rute, com a humildade dos que não têm nada a perder, disse a Noemi: "Deixa-me ir ao campo e apanhar as espigas que ficarem para trás, seguindo aquele que me tratar com bondade." Era um trabalho para os mais pobres, um direito concedido pela lei, mas ainda assim, um ato de profunda humildade. Rute não se envergonhou. Sua lealdade a Noemi se transformava em ação, em trabalho duro, sob o sol escaldante, curvando-se para recolher o que os ceifeiros deixavam cair. Cada espiga era um ato de amor, uma prova de sua fidelidade. Foi nesse campo, entre o suor e a poeira, que os olhos de Boaz a encontraram. Boaz era um homem rico e respeitado, parente do falecido marido de Noemi. Ele observou aquela mulher estrangeira, sua diligência, sua dedicação. Ele não viu apenas uma viúva pobre. Ele viu um caráter nobre. Impressionado, ele se aproximou e disse: "Minha filha, não vás colher em outro campo. Fica aqui junto das minhas servas. Ordenei aos meus servos que não te incomodem. Quando tiveres sede, bebe da água que eles tiraram." A bondade de Boaz foi como um oásis no deserto de Rute. Ele a protegeu, a honrou e providenciou por ela, mandando que seus servos deixassem cair feixes de propósito para que ela os recolhesse. Naquele dia, Rute voltou para Noemi com o fruto de seu trabalho. Ao contar sobre a generosidade de Boaz, uma centelha de esperança se acendeu nos olhos de Noemi. Pela primeira vez em muito tempo, ela viu a mão de Deus agindo, não em grandes milagres,
mas na bondade de um homem justo. Bendito seja ele pelo Senhor, disse Noemi, que não deixou de ser bondoso nem com os vivos, nem com os mortos. Ela percebeu que Boaz era um parente próximo, um resgatador, alguém que, segundo o costume, poderia redimir a terra da família e restaurar seu nome. Um plano começou a se formar em sua mente, um plano que poderia mudar o destino de ambas. Seguindo o conselho de sua sogra, Ruth se apresentou a Boaz de uma maneira ousada, mas respeitosa, pedindo-lhe que cumprisse seu papel de resgatador. Ela não pediu por si mesma, mas pela restauração da linhagem de sua família. Boaz, novamente, viu a nobreza de seu coração. Ele viu que ela não buscava um jovem por paixão, mas a honra de uma família por lealdade. Ele prometeu resolver a questão, e com justiça e integridade cumpriu sua palavra. Diante dos anciãos da cidade, Boaz adquiriu a terra que era de Elimeleque e tomou Ruth como sua esposa. O que começou em perda, terminou em plenitude. A mulher que chegou amarga e de mãos vazias, agora segurava em seu colo um neto. Ruth, a estrangeira, a viúva sem futuro, tornou-se a esposa de um homem honrado e a mãe de Obed, que viria a ser o avô do grande rei Davi. Sua história de lealdade se entrelaçou na própria linhagem da promessa. As mulheres de Belém disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem um resgatador. Tua nora, que te ama e que vale para ti mais do que 7 filhos, deu à luz um filho. A amargura de Noemi se transformou em alegria. O vazio em seu coração foi preenchido. Essa história, escrita há milênios, fala diretamente a nós hoje. Quantas vezes nos encontramos em um lugar de perda, sentindo que Deus nos esqueceu? Quantas vezes o futuro parece um deserto, sem promessas ou garantias? A vida de Ruth nos ensina que os maiores recomeços, muitas vezes, nascem não de grandes eventos, mas de pequenas fidelidades. Nascem da decisão de permanecer leal, quando seria mais fácil partir. Nascem da coragem de trabalhar com humildade, quando o orgulho nos manda desistir. Ruth não tinha um mapa, não tinha uma profecia que lhe garantisse um final feliz. Ela tinha apenas um coração leal e a decisão de honrar seu compromisso com Noemi. Sua fidelidade silenciosa, no dia a dia, foi a ponte que Deus usou para construir um futuro que ela jamais poderia ter imaginado. Deus age assim. Ele age através de pessoas comuns, de gestos simples de bondade, de decisões de caráter tomadas no anonimato. Ele honra a constância. Ele vê a fidelidade que ninguém mais vê. Talvez você esteja hoje em seu próprio Moabe, lidando com a perda. Talvez esteja em uma estrada poeirenta, caminhando em direção a um futuro incerto. Ou talvez esteja nos campos, trabalhando duro, sentindo-se invisível. Lembre-se de Ruth. Sua lealdade não foi em vão. Sua integridade abriu portas. Seu amor restaurou vidas. A fidelidade em meio à crise é a semente de um milagre. Não desista. Permaneça fiel nas pequenas coisas, nas escolhas diárias, porque é na constância do seu coração que Deus está tecendo a sua história de redenção. Seu recomeço pode estar mais perto do que você imagina, escondido em um simples ato de lealdade. Reflita sobre suas escolhas, suas perdas e a possibilidade de um novo começo. A esperança nunca está perdida para quem escolhe permanecer fiel. Obrigado por assistir. Se esta história tocou seu coração, compartilhe e se inscreva para mais reflexões como esta.